Hoje eu vou ser um pouquinho mais didático do que o já somos. É um assunto muito importante e temos a necessidade de entendermos um pouco do contexto desta igreja. Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7. Nos diz a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Éfeso, assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não pode suportar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que são impostores. Tens perseverado, suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome. Aleluia. E não te deixastes desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, porquanto se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Oh, glória! Amém, queridos? Amém. Então, irmãos, essa é uma carta pessoal do Senhor Jesus à igreja de Éfeso. Essas 7 cartas que nós estaremos falando nos próximos domingos, não é? Essas igrejas existiram de fato. Cada igreja ela tem uma representatividade no período histórico, tanto no sentido ético, moral, quanto espiritual da igreja durante esses séculos. E hoje nós daremos início falando dessas cartas, iniciando pela igreja de Éfeso, igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, né? Éfeso era uma cidade pagã, um povo pagão, teve seu primeiro contato com a mensagem de salvação através de um casal que fazia parte da equipe de evangelização do apóstolo Paulo, Áquila e Priscila. Este casal foi colocado ali na cidade de Éfeso especificamente para desenvolver o trabalho de evangelização coordenado pelo apóstolo Paulo. Em sua viagem a Jerusalém, já no fim da sua jornada missionária, o apóstolo Paulo fez uma breve visita a Éfeso, pregou nas sinagogas e deixou ali o casal Áquila e Priscila desta cidade para continuar a obra de evangelização.
evangelização. E nós vamos conferir isso se está na Bíblia, porque é que a gente tem que falar e tem que conferir se está escrito de fato, não é? Porque é importante que você confira, examine o texto, a fim de que você creia naquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Atos capítulo 18, versículo 19 até o 21, onde Paulo diz: chegaram então a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, no entanto, depois de entrar na sinagoga local, começou a pregar para os judeus. Estes rogaram que permanecesse por mais algum tempo, todavia ele não aceitou. Mas, ao despedir-se deles, ponderou: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu, né? Partiu de Éfeso. Paulo precisou, irmãos, na terceira viagem missionária, trabalhar em Éfeso por mais 2 anos e 6 meses. Quando Paulo sai de Éfeso, no seu retorno a Jerusalém, para especificar tudo que foi feito, porque ele saía em sua viagem missionária abençoado pela igreja, como está dito em Atos 13, a igreja que estava em Antioquia havia profetas, e Paulo, designado pelo Espírito Santo, como diz Atos 3:2, recebendo a imposição das mãos da liderança local e recebendo a bênção da igreja. O interessante, irmãos, que muita gente hoje se denomina missionário, apóstolo, pastor, mas sem a bênção da igreja. Não tem como. É verdade. Não tem como. Ninguém pode se auto-intitular ou se auto-empossar. Tudo parte de Deus através da igreja, reconhecendo. Lembra de Atos 6, quando a igreja estava passando por um momento de crescimento avassalador, muitas pessoas se convertendo, e na medida que se convertiam, necessidades apareciam. Muita gente diz: mas rapaz, uma igreja pequena tem tanto problema, imagina uma igreja grande, não é? E ali os irmãos foram a Pedro e disseram: Pedro, nós estamos tendo uma grande dificuldade na distribuição de renda através dos alimentos para os irmãos. Pedro disse: que vocês escolham 7 homens cheios do Espírito Santo e coloque eles sobre este negócio. E a Bíblia diz que a igreja escolheu, indicou, e foi lá em Pedro e pôs sobre as mãos, e aí surgiram os diáconos da igreja, o ministério diaconal. Paulo sai de Jerusalém com a bênção de Deus para ministrar o evangelho ao mundo, ou seja, de Antioquia, debaixo da autoridade de Deus e da igreja. Faz sua primeira viagem, e quando ele retorna, não é? Trazendo as notícias daquilo que foi realizado por suas mãos, e na sua terceira viagem ele retorna a Éfeso, e nesse retorno ele passa 2 anos e 3 meses só ensinando a igreja. Isso está em Atos capítulo 19, Atos capítulo 19, no versículo 10 a 12. Mas a gente pode conversar do 8, né? Para vocês verem como Deus usava Paulo. Capítulo 19, verso 8. E assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com
e passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. Paulo então afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes, e estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expulsos deles. Você imagina você pegar esse lencinho aqui, molhado de suor, que se alguém for pegar, já pega assim. O nojo. Aí Paulo, que tinha enxugado a careca, passado no rosto, provavelmente estava todo grudento. Paulo disse: olha, eu não posso ir não, mas leva esse meu aventalzinho aqui, meu lencinho. Ele está como? Ele está endemoniado, posso ir não, coloca lá. E diz assim, coloca lá em cima dele, e o demônio vai sair, e a enfermidade vai ser curada. Irmãos, quando nós vivemos uma vida de santidade, uma vida de humildade, quebrantamento diante de Deus, tudo que a gente usa torna-se sagrado. Sagrado. Por quê? Porque é usado da forma correta. Vocês lembram do soldado que foi lançado na cova de Eliseu? E o soldado morto, ao cair na cova de Eliseu, tocou o corpo morto nos ossos de Eliseu, o soldado ressuscitou. Porque a unção de Deus, ela não está apenas quando nós estamos vivos. A unção de Deus permanece sobre aquele, mesmo depois da morte. Por isso que a Bíblia diz que na volta de Jesus, os que estão mortos ouvirão a voz de Deus. Ouvirão o toque da trombeta, porque a morte física não quebra a conexão com aquele que te salvou, que me salvou, que me salvou. A Bíblia diz que a unção de Deus permanece sobre nós. 2:27 da primeira epístola do apóstolo João. A unção que vós recebeste permanece em vós. Aleluia. A unção do Espírito Santo. Glória. E Paulo, depois de passar 2 anos e 3 meses ali em Éfeso, ensinando a doutrina bíblica, fazendo muitos sinais, prodígios e maravilhas, ali Deus usando a vida de Paulo, ele precisou sair da cidade, irmãos, de forma fugido para não morrer. E a palavra de Deus nos ensina que essa perseguição contra Paulo foi promovida por um homem chamado Demétrio. Era um ourives, um artifício, que junto com todos os demais artifícios da cidade de Éfeso, começou a promover uma perseguição contra os cristãos. E nesse período da história, o Evangelho, a pregação do Evangelho era chamada de o caminho. Porque se ensinava e se pregava que Cristo é o único caminho para a salvação. E os cristãos eram chamados de o caminho. Era uma das expressões usadas sobre os cristãos da cidade de Éfeso. E esse homem, ele vivia de vender moedas de prata, cunhadas nela a imagem do templo e a imagem de Diana, que era uma entidade que era adorada na cidade de Éfeso, que os gregos a chamavam também de Artemis. Podemos compará-la à adoração hoje de Maria, nossa irmã Maria, né? Ela é nossa
está guardada no seio de Abraão, aguardando o toque da trombeta para ressuscitar e subir junto com a igreja a adentrar as mansões celestes. E no capítulo 19 ainda, do livro de Atos, no versículo 23 ao versículo 27, é narrado essa perseguição que foi promovida por Demétrio. Naquele tempo, aconteceu grande alvoroço por causa do caminho. Como os cristãos e como a mensagem do Evangelho era conhecida, como a mensagem do caminho. Um ourive chamado Demétrio, que confeccionava miniaturas de prata do templo de Diana e proporcionava grandes lucros aos artífices, promoveu uma reunião destes com os demais trabalhadores dessa profissão e lhes declarou: senhores, sabeis que deste ofício vem o nosso enriquecimento. Ele não diz o sustento, a manutenção da vida, mas ele fala de enriquecimento. E estáis observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, como também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo, Paulo, tem persuadido e alterado o modo de viver de muitas pessoas, afirmando que deuses feitos por mãos humanas não têm poder divino. E não tem mesmo não. Quando o Evangelho é pregado de forma certa, irmãos, bíblica, isso incomoda muita gente. Por quê? Porque na medida que o verdadeiro é falado, o falso é identificado. E Paulo ali sofreu uma perseguição terrível e ele teve que sair dali às pressas para não morrer. E ele classifica isso como as feras que tentaram destruir ele. Vamos ver capítulo 15, verso 32 da carta aos Coríntios. 1 Coríntios, vamos conferindo aí, por favor. 15 e 32, quando Paulo diz, verso 31 e 32 da primeira carta aos Coríntios: todos os dias enfrento a morte, e afirmo isso, irmãos, porquanto sois meu orgulho em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, se fui simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucro tive nisso? Olha, dizendo, lutei com feras. Paulo foi perseguido de forma avassaladora para parar de pregar o Evangelho. Ô, irmãos, quantas vezes a gente prega para alguém, a pessoa não gosta ou não quer ouvir e a gente já quer parar? Não. Você prega, alguém não quer, não desperdice, não lance pelas aos porcos, mas tem outros que querem ouvir. Quem não quer ouvir, não pega seu tempo. Não se lança pérola aos porcos. O Evangelho é muito precioso para quem não quer. Não quer, Deus te abençoe. Eu não creio, não tem problema. Não se preocupe com quem não acredita, porque de uma forma ou de outra ele vai estar diante do trono do juízo final. E lá ele vai saber que estava errado. E vai te ver. Ou você não pensa que eles não vão reconhecer? Vão. Quem vai ser condenado vai reconhecer quem vai ser salvo para a eternidade. Lembra lá de Lucas 16, verso 18 ao 32, na parábola do Lázaro e do rico? Quando o rico está no Hades, ele nunca tinha visto Abraão, mas ele olha
de lá de Éfeso, mas ele não sai de qualquer maneira. Sabe aquele homem que era extremamente cuidadoso, zeloso pela igreja? Paulo se preocupa com a igreja. Uma igreja recém-nascida, uma igreja com 3, 4, 5 anos que foi fundada, que precisava ser solidificada, firmada na rocha. Paulo prepara alguém antes de ir e deixa lá Timóteo, seu amado filho na fé. Que Paulo pega ele bem novinho e começa a preparar Timóteo para posteriormente usá-lo no reino de Deus, na obra de Deus. E Paulo diz da primeira carta a Timóteo, capítulo 1, vamos lá, versículo 1 até o 4. Primeiro Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Conforme te solicitei, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que parem de dar atenção a mitos, a genealogias intermináveis que causam discórdias em lugar de propagarem a obra de Deus que tem como fundamento a fé. Paulo não saiu assim da igreja de forma aleatória, não. Paulo pegou um jovem que ele preparou, que ele ensinou, que ele doutrinou. Disse: olha, eu vou te deixar aqui em Éfeso para tu continuar ensinando a igreja de Éfeso a combater as falsas doutrinas. Uma das coisas mais difíceis que tem acontecido, irmãos, nesses últimos dias, é que os pastores têm que evangelizar novamente a igreja. Em vez de nós estarmos lá fora ganhando outras vidas para Jesus, a gente tem que ganhar os crentes para Jesus de novo. É verdade. Sabe por quê? Porque tem muita gente, irmãos, que está sendo ensinado de forma errada, cresce uma vida troncha, achando que pelo fato de fazer parte de uma denominação, isso lhe dá salvação. Quem morreu na cruz não foi a Igreja Batista Missionária Aliança, não foi o pastor Silvio, não foi a Assembleia de Deus, não foi nenhum outro homem. Foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Aleluia. Não é uma nomenclatura denominacional que salva, é Jesus Cristo que salva. Não é a Igreja Batista Missionária Aliança que salva, não é a Assembleia de Deus que salva, não é a Presbiteriana que salva, não é a Quadrangular, não é a Congregacional. O Salvador é Jesus. Aleluia. A igreja, ela só existe porque foi salva por Jesus. Aleluia, Deus. A igreja não salva. O Salvador é Jesus. Agora, o que é a igreja? Corpo de Cristo. Qual o propósito? Adorar a Deus e pregar o Evangelho. Jesus salvou a igreja para falar dele, pregar ele, dizer quem é ele, revelar ele, mostrar ele. Mas a igreja não salva, ela prega a salvação. Se você conhecer uma denominação que prega e diz que se você sair dela, você perde a salvação, já é uma seita.
A congregação cristã do Brasil, por exemplo, ensina isso. Que muita gente que as pessoas acham que pelo fato de andar com a Bíblia, olha, não se iluda, andar com a Bíblia não significa que essa pessoa é salva, ou seja, cristã. Você tem várias seitas, testemunhas de Jeová. Veja que eu estou falando isso vai para o mundo. Isso aqui que a gente está falando vai para o mundo. O mundo todo vai ouvir, porque isso vai para a internet. As seitas como Testemunho de Jeová, Adventismo do Sétimo Dia, eles andam com a Bíblia. Catolicismo romano, principalmente o romano. Espiritismo kardecista, que cita a Bíblia. E tantas outras denominações. Se eu for falar aqui, eu vou sair do assunto e vou falar das seitas. Por isso, Jesus nos adverte, examine a Escritura. Porque acharás nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Um dia desse estava um debate, numa rádio que ela é ao vivo no YouTube, aonde um homem estava dizendo que Jesus não era o Filho de Deus, mas Jesus era um anjo, que foi manifesto ao mundo. Como a igreja adventista acredita que Jesus é o arcanjo Miguel, não é o Filho de Deus. Como as testemunhas de Jeová, conhecidos os TJ, diz que Jesus não é Deus, que Jesus é uma criatura de Deus, é uma criação de Deus. Então Paulo coloca Timóteo lá na igreja de Éfeso, ele não deixa a igreja solta aleatoriamente. Por isso a importância, irmãos, de quando a gente trouxer alguém para pregar na igreja, a gente saber quem é que a gente está trazendo. Para ensinar de acordo com o que está escrito, sem aumentar nem diminuir, sem tirar nem colocar. A importância de você dedicar tempo a Deus na leitura da palavra. Se você lê a palavra, o diabo não engana. Se você lê a palavra, Satanás não vai enganar. O diabo sabe que se você conhecer a palavra, nele não vai conseguir enganar. Por isso que ele faz de tudo por crente não ler a palavra. Cria situação, cria dificuldade, dá cansaço, dá sono, aparece um problema, o vizinho chama, o outro bota um som bem alto para você não se concentrar. Quem não ligava para você de repente liga. Tá tudo, não tem nenhum problema. Daqui a pouco surge um problema, um menino chora, o outro briga, e tudo para você não levar lá. Mesmo assim. Tirar seu foco. Paulo deixa Timóteo para ele combater as falsas doutrinas, principalmente em uma cidade em que se adorava essa mulher, essa deusa chamada Diana dos Efésios e de Artemis, de uma forma geral, pelos gregos. Então Paulo, no que Paulo sai e deixa Timóteo, ele vai pregar em outro lugar, ele vai para a Europa. Se espalha o evangelho pela Europa. E dentro desse contexto, Paulo faz uma reunião com os presbíteros em Mileto para relatar tudo o que fez e tudo que estava acontecendo. Bora ver? Livro de Atos, vamos voltar lá para Atos, que é a história da igreja, a narrativa histórica da igreja. O capítulo 20, verso 16 até ao 25. Porquanto Paulo havia decidido não aportar em
de Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados os presbíteros da igreja de onde? De Éfeso, olha aí. Manda chamar Timóteo aí. E os presbíteros que trabalham com ele. Assim que se reuniram, Paulo lhes declarou: vós bem sabeis como foi que me comportei entre vós durante todo o tempo em que convivi convosco, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo impiedosamente provado pelas ciladas dos judeus. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Irmão, tem gente que só quer pregar aqui em multidão, para multidão. Mas de casa em casa, no trabalho de formiguinha, levando aquela palavra de ensino, como eu disse ali, as meninas, quando chegaram, eu estava conversando, levar o A, E, I, O, U da Bíblia, depois passar para o ABC, começar no leite, para depois a gente adentrar a feijoada, ao mocotó, né? A comida mais sólida. Aí Paulo diz: testemunhei tanto a judeus como a gregos, que eles necessitam converter-se a Deus sob total arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como um valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Estou consciente de que, desde agora, nenhum de vós, entre os quais passeis ensinando sobre o reino de Deus, vereis outra vez o meu rosto. Paulo sabia que ia ser preso. E Paulo sabia que iria ser morto posteriormente. Aí Paulo chama a igreja e diz: olha, eu vou ser preso. Olha, eu estou para ser morto. Depois que eu for ser preso, provavelmente eu vou ser morto logo. Estou advertindo vocês. Que vocês continuem. Façam o trabalho de casa em casa, ensine, pregue, fale a palavra. Amém? Depois dessa reunião que Paulo teve, quando chega em Jerusalém, Paulo é preso. Não demorou muito, Paulo foi preso. Foi o que Paulo fez, chama Tíquico. Não é Tiquinho não, o nome do irmão era Tíquico mesmo. Capítulo 6, vamos lá, de Éfeso, da carta de Paulo à igreja de Éfeso. Ele agora mandando uma carta para a igreja. Capítulo 6, verso 21. Ele diz assim: acharam? Amém. Amém. E para que vós também possais saber como eu estou e o que eu estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Estou mandando uma carta para vocês para dizer como é que eu estou. O que é que eu estou fazendo, como eu estou passando, o que é que eu estou comendo, como eu estou sobrevivendo. Vou mandar uma carta por ele. Porque Tíquico, ele não só estava sabendo presencialmente, porque estava participando, mas Tíquico estava agora levando uma carta com maiores detalhes, e ele, além de levar a carta, ele iria testemunhar o que realmente estava acontecendo. E aí, irmãos, vamos agora para 2 Timóteo. (4) 2 Timóteo 4. Isso é a introdução para a gente entrar no assunto propriamente dito. Verso 9 a 12.
Olha o que é que Paulo diz. 2 Timóteo 4, 9 a 12. Ele diz, olha, procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. O mais depressa possível. Ele estava dizendo para quem? Para Timóteo. Sai aí da cidade, vem cá me encontrar, porquanto Dimas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Olha, irmão, um crente que trabalhava com Paulo no ministério, provavelmente também presbítero, abandona Paulo, se desvia da verdade e vai-se embora. Porquanto você não tem que se escandalizar se alguém se desviou, se alguém pecou, abandonou a fé. Não se escandalize com isso não. Você tem que olhar para Jesus, que Ele te salvou. Aleluia. Mas irmão fulano, era uma bênção. Eu encontrei ele ali, irmão, sentado no bar, tomando uma cervejinha. Não se incomoda com isso não, irmão. Continue sua caminhada. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide, para que não caia. Desviou-se? Oi, irmão, tudo bem, tudo bom? Como é que está? Está tudo jóia? Trata ele bem e o resto é com ele e Deus. Porque se a gente fosse se preocupar com o pecado dos outros, se esquece de cuidar da gente. Aí Paulo diz, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente é o nome do irmão, viu, irmão? Foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Olha agora Tíquico novamente. Dizendo, eu mandei Tíquico para Éfeso. Levar o quê? A carta. Então Paulo era um homem que fundou a igreja, ganhou almas para Jesus, mas que não deixou ao relento. Tem igreja que a pessoa se converte hoje, no outro dia já é diácono. No outro mês já é professor da escola dominical. Ele não sabe nem Maria. E aí começa a criar esses cultos que tem por aí, em que você vai para o culto, não tem ensino da Bíblia, só tem pulo, grito e outras coisas mais que não convém falar. Rapaz, o culto foi uma bênção. Onde foi a leitura bíblica? Eita, eu nem sei. Olha, qual foi o ensino? Rapaz, eu não entendi não, porque foi muito mistério. Foi muito mistério. Quando termina o culto, ele não aprendeu nada, ele não cresceu em nada, ele continua raso. Continua raso. Por quê? Foi mistério. Ensino zero. Paulo fala em Romanos 12:1 que o nosso culto é racional. O que é que eu vou aprender? O que é que vocês vão aprender se eu começar a falar línguas estranhas do início ao fim da pregação? Vocês vão entender o quê? Nada. Porque a Bíblia diz que aquele que fala línguas edifica a si mesmo e fala em mistério com Deus. Aleluia. Pronto. A igreja fica só assim olhando para cá do outro. O que é que ele está falando? Coríntios 14 ensina tudo sobre tudo isso. Mas as pessoas querem, estão ligadas em quê? No poder, não sei qual. O poder de Deus não é. O poder de Deus é decente e ordeiro. Aleluia. Irmãos, aprenda uma coisa. Liderar não é ter um título. Liderar, escuta aí, é ser exemplo, é ter atitude. Eu hoje comentava lá em casa com o irmão Jorge, com a pastora Rosa. Quando nós estávamos almoçando, eu perguntei assim para eles se o que era, qual foi a atitude de Deus quando o povo de Israel chegou diante do Mar Vermelho. Moisés ora, Senhor, e agora? O que é que eu faço? O mar está na minha
Glória a Deus. Ah, pastor, eu estou numa prova. Não adianta você dizer que está na prova e você parar. Você tem que caminhar. O problema é grande. Não interessa o problema se é grande, se é pequeno, se é médio, o que for. Você tem que continuar. Amém. Porque a ordem de Deus é marche, vá. Porque quando você vai, ele vai abrindo. Eu irei diante de ti. Abrirei, endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. É assim que a Bíblia diz. Eu vou adiante. Agora você tem que tomar a frente, tomar a atitude. Glória a Deus. Vou parar. Vou desistir. Tudo que eu faço não dá certo. Não é assim. Se você parar, perde a bênção. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, verso 9, aí Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo determinado nós iremos colher, se não pararmos, se não desistirmos. Eu sou crente, eu vou aceitar Jesus para as portas se abrirem. Não, você vai aceitar Jesus porque você precisa de salvação para não ir para o inferno. Para não ser condenado para o inferno. Não, eu vou aceitar Jesus para ficar curado. Aceite Jesus para ser salvo. Aceite Jesus para ter seu nome escrito no livro da vida. E o resto é consequência. Ele vai trazendo. Glória a Deus. Ele vai fazendo. Ele vai ajeitando. Ele vai aplanando. Ele vai abrindo. Ele vai suprindo. O milagre vai chegando. Glória a Deus. Deus vai fazendo. E, concluindo nossa introdução, adentremos a carta à igreja de Éfeso. Agora, dirigida diretamente do próprio Cristo para o pastor da igreja. O pastor da igreja de Éfeso. Carta foi dirigida ao anjo da igreja. Como diz Apocalipse capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Essas estrelas que vocês estão vendo aí, não é? Tem uma simbologia, ela simboliza os pastores. As estrelas são os pastores. E os candelabros, ou os candeeiros, representam a igreja. E Jesus está dizendo aqui que ele está enviando uma carta ao anjo que é o pastor dessa igreja. Porque anjo aqui é o pastor. Por que o pastor é chamado de anjo? Porque o pastor é o mensageiro de Deus para a igreja. Então Deus agora, por meio de Jesus, envia uma carta ao pastor da igreja de Éfeso e agora vai tratar com ele. E o Senhor Jesus diz ao pastor daquela igreja que conhecia o seu trabalho e a sua perseverança e que ele tinha suportado sofrimentos de toda espécie por causa do nome de Jesus. Versículo 2 e 3. Olha o que Jesus diz para o pastor: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Ora, ele colocou à prova. Muitas vezes quando a gente diz assim, irmãos, quando alguém vem de outra igreja visitar a gente: ah, irmão, eu sou missionário. Não, irmão, eu sou fulano, eu sou beleza, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Temos nada contra a ordenação de ninguém, mas ele fica sentadinho aí. A gente recebe ele como irmão. Mas para ele subir aqui para pregar, não. Não. A gente tem que pôr a prova para saber se realmente é. Lembra do caso que aconteceu, que eu falei a vocês, de uma igreja lá em Paulista, que eu não vou dizer,
aqui que a gente está para o mundo, né? Um pai chiqueiro entra de paletó e gravata na igreja. O pastor apresenta ele, seu irmão está com a oportunidade. Quando ele sobe no púlpito, ele diz, eu sou. Aí diz o nome lá da seita diabólica que ele cultua e diz, ainda faz vergonha a igreja. Você não diz que tem o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo não disse a vocês que eu faço parte de tal seita e cultuar o demônio? E aí? Por isso, olha aqui, ó, o que esse pastor fazia? Sofria. Ele colocava à prova aqueles que se diziam que eram, mas que na verdade não eram. Hoje em dia você pode chegar no meio da rua, qualquer casa que você bater, você bate palma, alguém, ô meu amigo, você quer Jesus? Eu já tenho ele desde que nasci. Ninguém vai dizer que tem o diabo. Ninguém diz. Ninguém diz. Tem? Vai dizer? Não, eu tenho Jesus. Ele diz assim, Deus me livre que eu não quero o diabo na minha vida. Ele ainda diz, Deus me livre que eu não quero. Mas ele serve ao diabo. Porque você vê a Jesus na boca, esse povo me honra com seus, mas o coração está distante de mim. Aquele que me ama, disse Jesus, João 14:23, guarda a minha palavra. Glória a Deus. Guarda a palavra, vive a palavra. Quando você guarda a palavra, você tem autoridade espiritual, você tem poder, você tem unção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Verso 3 do capítulo 2 de Apocalipse. Tu tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome e não te deixaste desanimar. Pensou, irmão? Porque não tem quem apanhe, mas não tem um pastor, não. Tem não. Um é desonesto, todos são. Um faz besteira, todos fazem. Todos levam a culpa. Tem misericórdia. Rapaz, vamos para a igreja. Tu tá que nem otário, menino. Tu tá indo para a igreja, tá dando dinheiro a pastor, é? Pastor ficando rico, tu ficando lascado. Eita, Jeová, vai falando. É que o povo está dizendo muita gente. Por quê, irmão? Porque é a visão do mundo. E é onde Satanás trabalha na mente dos incautos, dos nécios, dos indoutos, e eles são enganados, iludidos. Capítulo 4, verso 4 de 2 Coríntios, Paulo diz que nos quais o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que eles não consigam ver a luz do Evangelho. E ele suportou, ele perseverou, ele colocou a prova. Lembre-se, não é todos que chegam e te abraçam e dizem que é teu irmão. Que é teu irmão, não. Irmão, você só conhece quem é seu irmão de fato, de verdade, quando você está na dor. A Bíblia diz que na angústia nasce o irmão, Provérbios 17:17. É quando você descobre quem realmente é seu irmão, quem realmente está de mão dada na fé em Cristo, quem de fato vive a palavra. Jesus diz ao anjo que ele está em falta porque perdeu o amor. Olha, presta atenção, viu? Ele era perseverante, o pastor da igreja de Éfeso era perseverante, era um homem experiente, era um homem que sabia fazer avaliação das coisas, mas era um homem que perdeu o amor pela obra e o amor por Cristo. Como assim, pastor? Se ele era perseverante, se ele estava atento, se ele estava observando e deixando de lado aqueles que pareciam, mas não eram. Irmãos, escuta aí, viu? Chega um tempo na vida do crente,
se ele perder a sensibilidade do Espírito Santo, ele faz as coisas de forma mecânica. E muita gente pensa que é espiritual. Faz as coisas pela técnica. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E se a igreja, o Espírito Santo não estiver agindo na igreja, a igreja não vai se aperceber disso. Onde existem igrejas hoje que não mais aceitam a ação do Espírito Santo, não crê mais nos dons do Espírito Santo, não crê mais na evidência do Espírito Santo, e colocam o Espírito Santo para fora da igreja. Vocês vão ver isso nas próximas pregações. A igreja de Laodiceia que colocou Jesus para fora e ele fica batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Tem muitas. Eu não estou aqui para condenar as demais, mas eu estou aqui para falar o que está escrito. Porque no dia do arrebatamento, antes de a gente adentrar as mansões eternas, lembre-se que nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Lembrando, especificando, o tribunal de Cristo não é o juízo final. O tribunal de Cristo é o tribunal da igreja, onde Cristo julgará a minha e a tua obra. Como eu estou trabalhando para Jesus? Como eu estou servindo a Jesus? Eita, Jesus. Eu estou servindo Jesus mecanicamente? Ou estou servindo Jesus pelo Espírito de Deus? Eu estou servindo Jesus só de aparência? Você pode enganar a mim. Você pode enganar o líder do departamento feminino, o líder do departamento masculino, o líder do departamento dos jovens, o líder do departamento do louvor, do departamento infantil, mas a Jesus não. Por isso que ele diz: eu conheço as tuas obras. Não adianta, Pai do Senhor, irmão. Ô, irmão. Isso não tem valor se não tiver vida, não, irmão. É verdade. Não tem valor, não. E esse pastor da igreja de Éfeso era um homem que temia Deus. Era um homem experiente, mas era um homem que perdeu a garra espiritual por sua própria vida. Sabe aquelas pessoas que já fazem as coisas mecanicamente pela experiência? Que ele nem se preocupa mais em ouvir a voz do Espírito. Ah, irmão, como é o culto hoje? Você não já sabe como é que é? Canta 2 hinos, canta 3 hinos, dá a oportunidade A, dá a oportunidade a B, faz assim e depois tem a pregação. Programação dirige o culto. E se o Espírito Santo disser assim, não é assim, eu quero assim hoje? E aí? Eita Deus, é verdade. Me lembro que uma vez eu fui pregar em um congresso de jovens. Fui lá, preparei a mensagem. A igreja lotada. Era gente que nem cabia. Gente em pé, porta, corredor, tudo. Aí o pastor, ainda me lembro, Paulo Álvaro, que hoje está em Petrolina. O irmão Silvio vai, essa noite, trazer a mensagem. Aí eu lá todo animado, já preparado, pegando fogo, cheio da glória. Quando eu abro, o Espírito Santo disse: não é nada disso que eu quero. E agora? O que é que eu faço? Eu fiquei desesperado. O que é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, deu uma tremedeira, deu uma suadeira, deu um nervosinho. E agora? Deus disse: Senhor, não é nada disso. O que é que eu vou falar? Está tudo aqui programado, é o tema, nada disso. O que é que eu vou dizer? Eu disse: e agora, Jesus? E ele não dizia nada, o que é que eu vou falar? Quando o pastor me apresentou, eu se levantei. Quando eu cheguei no culto que abri a Bíblia, o Espírito Santo: você vai falar isso. Aleluia.
O culto acabou quase meia-noite, irmão. E não saiu um crente da igreja. Aleluia. Parece que o Espírito Santo fechou a porta assim, ninguém sai. Aleluia. E foi fogo, foi poder, foi batido com o Espírito Santo, cura divina, salvação, libertação. E eu fiquei assim, ó. Abestalhado. Glória a Deus. Maravilhado pelo agir do Espírito Santo. Glória a Jesus. Aleluia. Deus condena que você tenha uma metodologia para a condução do culto. Não, Deus não condena. Mas a gente precisa da dependência do Espírito Santo. Porque não adianta eu estudar, pesquisar, se o Espírito Santo não der a graça e a unção para falar com a igreja. Não adianta não. Não adianta você vir ao culto, quando você sair do culto, passou da porta, esqueceu. Que foi o culto, irmão? Sei não, você tinha quando foi o pastor Leo. Você tem que vir e sair diferente, sair incomodado. Deus falou comigo nesta noite. Eu estou incomodado. Você chegar em casa e sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Isso é um culto que está debaixo da unção do Espírito Santo. Quando você vem de um jeito e volta de outro. Aleluia. Jesus diz ao anjo que ele está em falta porque ele perdeu o amor. Versículo 5. 4, 5. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Quando a gente começa na fé, né? Aquela garra, aquela sede de estar no culto. Não precisa nem avisar no grupo. Porque antigamente, quando eu me converti, não existia WhatsApp nem grupo, né? Eu já sabia os dias de culto da igreja todinha, onde tinha seguidor, sabia tudo. Não precisava o pastor ligar para mim, Silvio, tu vem para a igreja? Não, eu já sabia. Quando ele precisava me procurar, eu já estava lá. Aquele primeiro amor, aquela garra, aquela sede de aprender, de orar, de buscar, de sentir poder, de sentir o Espírito Santo, de receber batismo com o Espírito Santo, de receber dons do Espírito Santo. Dizer, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, Senhor, eu quero orar, como eu preciso orar, Senhor, como eu preciso buscar, como eu preciso sentir a tua presença, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro amor, né? Aí Deus está dizendo, tu abandonaste, eu tenho contra ti que tu abandonaste o teu primeiro amor, aquela pureza, aquela sede de me ter, de estar comigo. Lembra de Jesus quando foi na casa de Marta? Porque Lázaro tinha morrido e quando Jesus entra, aí Marta, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Marta falando com Jesus só de problema da saúde, que Lázaro morreu, que estava assim, que estava assado. Jesus, eu vou entrar aqui para fazer um cafezinho para o Senhor. Aí Jesus diz, chama Maria, eu quero falar com ela. Aí Marta entra e diz, Maria, o Senhor mexe está cá e te chama. E quando Maria, vê a atitude de Maria, diferente de Marta. Quando Maria vem falar com Jesus, Maria fica de joelho. Senhor, e começa a conversar e se entrega àquela conversa. Aí Marta diz, Senhor, fala com Maria para ela vir me ajudar, que é muito simples isso aqui dentro de casa. Eu já estou cansada. Manda não, Marta. Porque ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu estar comigo. Eu estou entendendo que tu quer fazer algo para eu comer. Porque tu está entendendo que eu estou cansado, vim andando. Não é? Estou com fome. Mas eu não vou deixar ela escolheu a melhor parte. A gente escolhe tantas coisas, mas nunca a melhor parte. E a melhor parte é estar com Jesus. Aleluia. É aos pés de Jesus. Recebendo a palavra de Jesus. Versículo 5 do capítulo 2 do Apocalipse. Recorda depois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Ou seja, o que é que Jesus estava dizendo para ele? O que foi que aconteceu? Como começou a perca desse primeiro amor? Lembra onde você caiu? Como foi que essa brecha se abriu para você esfriar? Onde foi que essa brecha se abriu para você desfalecer? Perdeu o fogo, perdeu o calor, perdeu o ânimo. Você está deixando o Espírito Santo levar você aí?
Senhor, foi só hoje, Senhor. Perdoa. E Deus vai dando tempo, e Deus vai dando corda. Mas é uma porta que abre outra porta, um abismo que chama outro abismo. E daqui a pouco você perde a sensibilidade do Espírito Santo e não consegue mais viver pelo Espírito, andar no Espírito, consegue viver no cristianismo mecânico. A palavra aqui no grego, arrepende-te, significa transforma o teu pensamento e as tuas atitudes. Quando Jesus disse aqui, olha, arrepende-te e volta às tuas primeiras obras. No grego, transforma os teus pensamentos. A mesma coisa que Paulo disse para a igreja romana, lá no capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai o vosso entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus estava dizendo para aquele pastor, para aquela igreja de Éfeso, vocês precisam recomeçar, vocês precisam rever que cristianismo você está vivendo. Aí ele diz, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu castiçal. Sabe o que significa isso? Isso é uma palavra de julgamento, irmão. Deus está dizendo, olha, se tu, pastor, se tu, obreiro, se tu, líder, não mudar a forma de tu ver e de fazer as coisas, eu vou tirar na igreja da tua mão. Eu vou tirar aquilo que me é precioso. Mas o pastor também é igreja, né? O pastor também é igreja. Mas só que o pastor, mesmo sendo igreja, mesmo sendo o pastor, ele é membro da igreja, mas ele é diferente porque ele tem uma responsabilidade a mais. Deus estava dizendo, eu vou tirar da tua mão aquilo que eu coloquei nela. Eu te coloquei, mas eu também te tiro. Porque a igreja é minha, não é tua. E aí, irmãos, Jesus, depois disso tudo, de fundar a igreja, de fortalecer a igreja, não é? Falar com o anjo da igreja, advertir ele, orientar ele, Jesus traz um elogio para ele. É as 3 palavras contidas dentro do contexto profético. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Que a profecia, ela tem essa tríplice função. Ora, olha para cá. Exortar, consolar e edificar. Jesus não sou aquele que dá um cascudo, não. Não sou aquele que mete o cajado, não. Não sou aquele que mete a vara, não. Ele pega o cajadinho e passa óleo. Por quê? Para a mosca não pousar e não apodrecer o lugar que foi ferido. Jesus pega aquele pastor e traz para ele um elogio na medida que ele acorde. Jesus traz um elogio ao pastor por se posicionar contra os nicolaítas. Verso 6. Tens contudo a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aí você pode perguntar, o que é nicolaítas? Vocês sabem o que são os nicolaítas? Quer ver? Nicolau era um diácono da igreja. Escuta aí. Que se desviou da igreja. Que quis dividir a igreja. Que quis colocar a igreja contra a doutrina bíblica. Que quis colocar a igreja contra o pastor. Foi ordenado lá no capítulo 6 de Atos. Irmãos, o que importa não é começar bem.
O que importa é terminar bem. Salomão diz que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. E os nicolaítas, a palavra nicolaítas no grego significa dominadores do povo. Aquele que quer controlar o povo. Sabe aquele tipo de pessoa que está na igreja, que o pastor está pregando certo, está ensinando certo, está falando a palavra certa, e ele fica assim do outro. Olha, isso não é assim não, isso. Não vai pela cabeça, ele está dizendo isso porque ele está puxando a sardinha para o lado dele. Isso não é assim não. Aí começa a criar, ele nem assiste o culto, nem deixa o outro assistir. Nem aprende, nem deixa o outro aprender. Porque o que eu estou falando aqui a você, eu estou dando referência. E se você quiser, eu bato a foto no esboço todinho, como eu já disse várias vezes, e boto para você estudar e você pesquisar. E depois está na internet, você vai lá, assiste e pesquisa tudo. E confirma se eu estou mentindo ou se eu estou inventando. Os nicolaítas era um nome dado a um grupo de pessoas que trabalhavam para dividir a igreja e controlar o povo com falsos ensinos. Irmão, esse negócio de só ser crente se estiver congregando, isso é conversa de pastor que quer dinheiro. Misericórdia, Jesus. E você não escuta isso não? Isso está empestado na internet. E muito. Está empestado na internet. Aí muitos cristãos que não conhecem a Bíblia, tá vendo? Eu não estou dizendo? Eu não estava com dúvida. Agora eu tenho certeza de quê? É verdade, vai falando. Eita. Mas pastor, eu vim para a igreja para receber uma palavra de Deus. E você está recebendo uma palavra de Deus para afirmar seus pés na rocha, que é Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Este grupo atuou na igreja de Éfeso e de Pérgamo, que a gente vai ver mais na frente. Os partidários desse grupo, que posteriormente se tornou uma seita, seguiam as doutrinas de Balaão. Quem era Balaão? Era um falso profeta lá no Antigo Testamento, que fazia o quê? Ensinava a Balaque colocar tropeços diante dos filhos de Israel. Os nicolaítas ensinavam que os cristãos podiam comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticar os excessos do paganismo. Vê aí, no capítulo 2 do Apocalipse, versículo 14 e 15. A igreja de Pérgamo. 2 e 15 de Apocalipse. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos, e assim entregarem a prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Era isso que eles ensinavam. Por quê? Porque ele queria contaminar a igreja. A igreja, irmãos, tem que ser pura. Por isso que Jesus veio buscar uma igreja santa, pura, sem mácula, sem mancha e sem ruga. Oh, glória! Aleluia. Jesus vem arrebatar os santos, não é os crentes, é os santos. Porque crente até o diabo é. Os santos! Por isso o escritor do Apocalipse diz: quem for santo, santifique mais. Quem for impuro, seja mais impuro ainda. Porque, meu irmão, por Jesus não tem meio, meu irmão. Ou é, ou não é. Ou sobe, ou fica. Aqui só não aprende, só não vai para o céu quem realmente não quiser. Porque ensinado é. Doutrinado é. Advertido é. Isso é verdade. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Glória a Deus. Os seguidores dessa seita seguiam um heresiarca chamado Nicolau. Diz a tradição histórica que esse homem se desviou da pureza cristã e se fez chefe dessa seita imoral. Dizem que ele usava, olha a tática que ele usava. Ele tinha aquela aparência de humildade. Sabe aquelas pessoas que
faz assim. Escuta aí. Você não escuta nem a voz dele. A voz dele você nem escuta para demonstrar que ele é doce, que ele é agradável. Chega um que fala grosso, ignorante, alto como eu, dizendo que esse irmão é grosso demais. Aí ele chega assim daquele jeito, sabe, mansinho, de humildade, aí vai se aproximando de você e daqui a pouco começa. Aí você acha que o irmão é muito doce, muito fino, muito educado, vai cair nas garras do diabo, quando vê você está laçado, enganado por Satanás, como Eva, lá no jardim. Você pensa que quando o diabo usou a serpente para falar com ela, usou um vozeirão desse como eu? Não, Eva, meu irmão. Como está você? Você dormiu bem? E o Adão? Como está? Tinha um irmão lá em Paulista, Cleide conheceu ele, eu não vou dizer o nome dele, mas ele chamava, para quando a gente sabia que ele estava atuando, ele dizia, açougue chegou. Açougue? É o apelido dele, açougue. Daí você tira. Por aí você tira. Ele era assim, bem doce, aquela voz melosa, aquela voz agradável, mas por trás era um lobo devorador, destruidor. Aí quando ele chegava, eu dizia, irmão, açougue na área. Os irmãos já identificavam porque já sabia quem era. Não podia haver uma muriçoca de biquíni. Misericórdia. Tem o que se vê, mas ele via. Por isso que ele dizia. Por isso, irmãos, é essencial a palavra de Deus. Mas pastor, eu não sei ler, não tem problema, minha filha. Vá lá, escute. Você não sabe ler a Bíblia? Pegue lá aqueles áudio da Bíblia. Lá tem até os áudios de Cid Moreira, né? Ele lendo a Bíblia. Escute, fique lá escutando a palavra. Fique lá ouvindo a palavra, pensando na palavra, ruminando a palavra. Deixa a palavra entrar. Ficar na tua cabeça. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como purificará o jovem, o homem, a mulher, o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119, do verso 9 ao 11. Para não cair, irmãos, na garra das seitas diabólicas que têm surgido com o nome de evangelho, que tem sujado a imagem da igreja, que tem sujado o nome de Jesus, o evangelho de Jesus, e que tem sujado a imagem dos pastores. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe o direito de comer do fruto da árvore da vida. Ao que vencer. E quem vence não é quem vai até o meio, não é quem vai até o 10º. Quem vence é quem vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Porque é no fim que você recebe o teu galardão, a tua recompensa. Amém? Amém? Deixa eu perguntar aquela pergunta de praxe, né? Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus hoje? Alguém deseja entregar sua vida a Jesus? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos para os nossos avisos. Lembrando aos